Colossenses capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos, fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Até aqui, amém? Vamos orar pela palavra. Senhor, obrigado, Pai, pelos teus ensinos. Eu oro pedindo que o Senhor venha nos capacitando nessa noite a conhecer os teus caminhos, que o Senhor possa estar me capacitando a transmitir a tua boa palavra, que nós possamos realmente ser edificados nessa noite. Capacite os meus irmãos, que eles possam crescer, amadurecer e avançar na fé, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso aí, irmãos. Estamos abrindo a carta aos Colossenses. Essa carta, muita gente não conhece ela. Ela é uma das cartas mais importantes que tem no Novo Testamento. Por quê? Porque a igreja em Colossos, ela começou a ser atingida por uma heresia que permanece até hoje, o chamado gnosticismo. O que é o gnosticismo? Gnosto é mistério. Era a chamada religião de mistérios, na qual, para vocês terem uma ideia, ela envolvia pessoas iniciadas, ela envolvia pessoas em práticas promíscuas, ao mesmo tempo ela envolvia pessoas em práticas totalmente ascéticas, em que a pessoa não fazia nada de errado, seguia um restrito padrão de moral, entendeu? Agora, o ponto principal dessa religião é que ela fazia com que Cristo não fosse Deus. Para eles, Cristo era uma energia. Eles acreditavam que havia no universo os corpos celestes, os chamados éons, que eram seres espirituais, similares aos anjos. E que Jesus, na verdade, era um desses seres de uma instância maior, colocando Jesus na condição de criatura. Veja que interessante. No versículo 2, ele abre assim: aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Senhor aqui é Adonai. Entendeu? Que é um dos nomes de Deus. Então aqui você percebe pela própria abertura da carta que a preocupação de Paulo era com a cristologia, provar que Jesus era Deus, criador de todas as coisas. Entendeu? Por exemplo, hoje em dia nós temos o horóscopo. O horóscopo ele teve origem lá no gnosticismo, lá nas religiões pagãs da Grécia, da Antiguidade. E é uma coisa que permanece até hoje com uma força muito grande. Uma força tal que se você não orientar o crente, que o crente não consulta horóscopo, teria um monte de gente que viria para a igreja e continuaria consultando seu signo. Agora, quando você entende que cada signo ali é como se fosse um éon, ele representa uma entidade. E quando você aceita aquilo para a sua vida, você está estabelecendo uma aliança com aquela entidade, você está permitindo sua vida ser guiada por ela e por aquelas predições, aí você percebe que a coisa é ocultismo. A coisa é paganismo puro, feitiçaria. Como nunca poderia acontecer. Imagina se a gente fosse permitir ser guiado pelos corpos celestes. Não, o alinhamento de Marte com Júpiter e Plutão passando na nona casa. Imagina que maluquice seria. Era isso que o gnosticismo propunha. Entendeu? Havia uma outra parte do gnosticismo que dizia o seguinte, que Jesus, na verdade, não tinha habitado em um corpo. Tanto é que nós vamos ver que nele habita corporalmente a divindade. Nele que eu expliquei, união hipostática, Jesus 100% Deus, 100% homem. Então o que o gnosticismo ensinava? Que quando as pessoas viam Jesus, como o corpo para eles era mau, Deus nunca poderia vir em corpo. Então, na verdade, eles ensinavam que Jesus era um espírito, mas que se materializou. E quando a gente olhava para ele, a gente pensava que era um corpo, mas não era. Era um espírito materializado.
Qual é o problema disso? Um homem tinha que morrer pelo pecado. Um homem sem pecado. Essa morte tinha que ser física e real. Por isso que Jesus, 100% homem, 100% Deus. Entendeu? E veja que interessante, tem uma indagação que eu gosto de fazer. A Bíblia fala que Deus não pode morrer. Então quem morreu na cruz? Jesus, a sua parte humana, biológica, física, morreu na cruz. Se é que a gente pode definir dessa forma. Mas a morte que Jesus experimentou na cruz foi uma morte biológica. Quando perfuraram o lado dele e não saiu sangue, mostra que ele derramou todo o seu sangue. Uma profunda hemorragia. Entendeu? Então foi uma morte biológica. Tanto é que foi aceito pelos altos padrões de Deus. Então a gente vai ver em Colossenses, nas próximas palavras, uma cristologia muito forte. Talvez seja a epístola mais importante da cristologia. Mostrando o que Jesus fez, quem ele era. Para vocês terem uma ideia onde a coisa vai, tem gente que ensinava o seguinte, que Jesus era um homem como qualquer outro. Mas quando ele foi batizado lá por João Batista, ele adquiriu o status de divindade. E quando ele morreu na cruz, quando ele assumiu os pecados na cruz, a divindade saiu dele. Olha o tamanho da heresia. Para você entender os problemas. Gente, essa carta foi escrita 30 anos após a morte de Jesus. Era uma igreja criança. Essa igreja deve ter sido plantada em torno de 47, 48 depois de Cristo. Era uma igreja jovem. Nós vamos ver mais à frente, não foi Paulo que plantou a igreja em Colossos. Provavelmente foi Filemon e Epáfras que montaram ela. Entendeu? Que o Paulo evangelizou os dois. Mas era uma igreja que já estava correndo grave perigo. E veja, a situação geográfica dela obrigava que essas cartas fossem lidas rapidamente nas outras igrejas. Veja que interessante. A cristologia dela é tão forte que hoje qualquer igreja que quer ser bíblica precisa conhecer profundamente Colossenses. Para você saber quem é o Deus que você crê. Para você não ser levado por nenhum vento de doutrina. Veja, o maior risco que a igreja evangélica corre hoje, Brasil, Ocidente, é a invasão da nova era dentro da igreja. Práticas de cura interior, práticas de libertação, práticas de louvor, feitas de uma forma, querendo gerar uma emoção, ao invés de gerar uma adoração real a Deus. Elas estão trazendo misticismo para dentro da igreja. E estão trazendo um outro evangelho. E Paulo orienta que se alguém vier anunciar outro evangelho, que seja maldito, que seja anátema. Mostrando o perigo desse tipo de evangelho esotérico que entrou. Muitas das práticas que são vistas hoje, elas podem não ser gnosticismo puro, mas elas têm uma profunda influência do paganismo, que há mais de 2, 3 mil anos contamina toda a humanidade. Então vocês vão ver que em Colossenses, muitas coisas sobre quem foi Cristo, sobre o que ele fez, você vai estar aprendendo. E você vai entender como foi possível, através do sacrifício vicário na cruz, nosso pecado ter sido perdoado. E a partir dali, a partir da fé, você ser resgatado do inferno das trevas, o reino da luz. Amém? Então vamos lá. Hoje, eu vou estar fazendo uma introdução a Colossenses. Nós vamos fazer uma pequena viagem pela Bíblia. Vamos ver quem eram algumas das pessoas que estão na carta. E vamos ver quem eram algumas das pessoas que formavam aquela pequena igreja. É muito interessante. Eu comecei a preparar, quando a gente tem o hábito de usar os comentários bíblicos. E eu comecei a notar que um monte de comentaristas falavam de um monte de gente. Eu falei, mas da onde eles tiraram tudo isso de gente? E você começa a perceber em Colossenses como a igreja naquela época se organizava. Qual era o papel de Paulo, qual era o papel de Timóteo, qual era o papel de Epáfras, qual era o papel de Onésimo, qual era o papel de Lucas, qual era o papel de João Marcos. Como que os dois evangelistas chegaram à história de Jesus para escrever. Ela tem uma série de coisas muito legais. Quem foi Aristarco, que era prisioneiro junto com Paulo. E você, quando vê esse quadro,
Você percebe uma igreja dinâmica. Uma característica bem interessante que você percebe é o seguinte, em Colossenses você percebe o ministério dos leigos. Não foi uma igreja plantada por Pedro, não foi uma igreja plantada por Paulo, não foi uma igreja plantada por nenhum dos apóstolos. Quem plantou aquela igreja provavelmente foram gentios e alguns cristãos vindos do judaísmo, apesar que os judaizantes não eram problema para aquela igreja. Tanto é que Paulo nem cita praticamente os judaizantes. Então que você percebe, Colossenses, pessoas como eu, pessoas como você, foi quem plantou a igreja. Pessoas comuns, que tinham seu amor a Cristo, que estavam desenvolvendo seu ministério, aprendendo com o Senhor e vendo o mover do Senhor através da graça. E várias pessoas tendo ganho. Então vamos abrir agora, capítulo 4 de Colossenses. Versículo 10. Diz assim, palavras de Paulo, Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. E Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos. Se ele for, tem convosco, recebei-o. E Jesus, chamado Justo, os quais são da circuncisão. São esses unicamente os meus cooperadores no reino de Deus. E para mim tem sido consolação. Saúda-vos, Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saúda-vos os irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. Ponto. Até aqui. Olha quanta gente de Paulo fala. Pessoas que até aqui, tem pessoas que só são citadas aqui, nessa carta. O que Paulo está nos mostrando? Que o Evangelho é feito para pessoas como nós. Quem prega o Evangelho somos nós, quem constitui a igreja somos nós. Quem ora por doente, quem evangeliza, quem prega a palavra são pessoas retiradas do meio da igreja, formadas pela própria igreja, orientadas pela própria igreja. Entendeu? Não precisa pé de luxuoso. Não precisa doutor em teologia, embora a teologia seja muito importante. O que precisa é uma igreja que tenha Cristo, que seja formada numa base apostólica sólida e que vai exercer o ministério dos gregos. Quem ganhou o Império Romano não foram somente os apóstolos, ao contrário. Foram centenas de milhares de cristãos comuns, vindo do paganismo, que mudaram a história do mundo. Pessoas que a gente sabe sequer o nome. Pessoas que foram mortas no Coliseu, que nós nunca vamos saber o nome delas, só na eternidade. Pessoas que, pelo amor de Cristo, perderam casa, perderam família, perderam tudo que elas tinham para pregar o Evangelho e levar as boas novas de salvação. Esse Aristarco aqui não foi diferente da história dele. Quer ver onde ele aparece na Bíblia? Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Não, vamos fazer o seguinte, vamos abrir primeiro em Atos 13, para ficar numa ordem melhor. E vamos falar um pouco de João Marcos. Atos 13. Vamos ler o versículo 13. Isso. Atos 13, versículo 13. Diz assim: E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, na Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Até aqui. Gente, veja que interessante. A primeira viagem missionária de Paulo foi Paulo e Barnabé. Juntamente com eles foi João Marcos.
sobrinho de Barnabé, escritor do segundo evangelho. Figura presente na igreja de Jerusalém. Mas nesse ponto da viagem missionária, a Bíblia não explica por quê, Marcos abandonou a viagem e voltou para Jerusalém. De uma maneira tal que mais à frente, Barnabé e Paulo tiveram uma discussão terrível. Porque Barnabé queria pegar Marcos e seguir viagem, e Paulo falou, não, ele abandonou a gente na última viagem. Eu não quero que Marcos viaje com a gente. Agora veja que interessante, em Colossenses, o próprio Paulo, que não queria que Marcos viajasse junto, falou que ele era muito útil para o ministério. A tradição mostra que quem escreveu as epístolas de Pedro foi Marcos. Quem estava ao lado de Paulo em Roma foi Marcos. O que eu aprendo aqui? O mesmo Marcos que errou, ou por algum motivo que a gente desconhece, abandonou a viagem missionária, causou briga entre Barnabé e Paulo. Gente, não foi uma briga simples, cada um viajou para o seu lado. Para vocês terem uma ideia. Atos fala que eles quebraram o pau. E Barnabé pegou Marcos, foi para um lado, foi para Creta, se eu não me engano, e Paulo pegou, acho que Silas, e se mandou para o outro lado. Imagina a briga. Mas esse mesmo Paulo, passados alguns anos, confiava 100% em Marcos. E Marcos foi uma grande figura, tanto é que escreveu o segundo evangelho. Existe uma linha teológica que defende até que o esqueleto doutrinário do evangelho, dos 3 evangelhos sinóticos, quem deu foi Marcos. Nós aqui cremos que Mateus foi escrito antes. Mas essa linha tem seus pontos. Mas de qualquer forma, quando você pega Mateus, Marcos e Lucas, eles têm uma série de passagens similares, cada um contando um aspecto. Mas o ponto aqui é que você percebe um cara que a princípio não serviu para Paulo, mas que depois se tornou super útil. Gente, essa é a nossa história. Vai dizer que depois que você foi salvo, você nunca pisou na bola. Vai dizer que depois que você foi salvo, você nunca teve crise de fé, nunca teve luta, nunca teve dificuldade. Você acha que essa dificuldade, essa luta, às vezes essa temporária falta de fé, vai tirar você do jogo? Lembra, meu irmão, você foi eleito antes da fundação do mundo. Seu nome foi escrito no livro da vida. E Deus vai garantir o resultado final. Basta você arregaçar a manga e lutar com todas as suas deficiências, com todas as suas falhas, com todas as suas dificuldades, mas entendendo que o poder de Deus se manifesta melhor na fraqueza. Porque aí o nome dele é glorificado. É o caso de Marcos. Amém? Agora vamos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Olha que barato. Aqui nós vamos falar do único escritor que não era judeu do Novo Testamento. Na verdade, meu evangelho favorito. Eu amo Lucas e Atos juntos. Acho que são, juntos com Apocalipse, os 3 livros que eu mais gosto da Bíblia, do Novo Testamento. Entendeu? Então vamos lá. Atos 16, versículo 10. Diz assim: e logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Vou explicar uma coisa para vocês. Eles estavam tentando ir para uma outra região da Turquia e não conseguiram. Numa noite, Paulo teve uma visão de um varão macedônio, um grego. E aí entendeu que era para eles irem para Grécia. Foi a primeira igreja plantada na Europa. Veja que interessante. No versículo 10 você vê o verbo procuramos. Olha aí na sua Bíblia. Logo depois dessa visão, vírgula, procuramos. Entenda. Até esse versículo, o livro de Atos está sendo escrito na terceira pessoa do plural. Eles foram. Eles fizeram. Ele fez. A partir daqui entra na primeira pessoa do plural. Lucas está junto. Procuramos. A partir daqui Lucas entra na história. Vai ir até o último capítulo de Atos. Isso aqui é logo após o concílio de Jerusalém.
A partir daqui, Lucas vai passar aproximadamente, pela minha conta, pelo menos uns 8 anos ao lado de Paulo. Entendeu? Entre 6 e 8 anos. Tem gente que defende que muito da narrativa que Lucas escreveu veio da boca do próprio apóstolo Paulo. Entendeu? Agora pensa, o único escritor da Bíblia não judeu. Esse camarada era médico. É o evangelho que mais registra cura. Inclusive ele tem um fato interessante. Lucas registra curas no campo físico e curas no campo espiritual. É uma coisa bem interessante. Nós entendemos aqui na igreja que existem enfermidades de origem biológica e existem enfermidades de origem espiritual. A base doutrinária que a gente usa para sustentar essa doutrina é o Evangelho de Lucas. Entendeu? Eu não tenho outra base doutrinária para sustentar se não for Lucas. E se eu não tivesse essa base, eu não poderia ensinar isso. Tudo porque esse cara, que era médico, gente, pensa, 2000 anos atrás, um médico. Quanto ia ganhar de dinheiro? Abriu mão de tudo isso para servir o Senhor. E estava ao lado de Paulo, das piores crises. Entendeu? Aí vamos avançar, Atos 19. Falar de mais um irmão. Chegamos ao Aristarco. Atos 19, versículo 28. Olha que barato. E ouvindo, encheram-se de ira e clamaram, dizendo, grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade. E unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. E também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Até aqui. Veja que interessante. Havia a grande Diana dos Efésios, rainha dos céus. Os artistas fabricavam nichos, tiaras, que se usavam na cabeça. Era um souvenir. Quando visitava Éfeso, levava o souvenir daquele. Paulo começou a ensinar que Diana não era Deus. E eles começaram a perder venda, até que houve uma grande revolta na cidade. Se eles tivessem pegado Paulo, então só porta para mim. Se eles tivessem pegado Paulo com certeza tinha sido linchado no teatro. Então Paulo não apareceu diante da multidão. O que aconteceu? Pegaram Aristarco e Gaio, que era o maioral da sinagoga. Esse Aristarco aqui correu risco de vida por causa do Evangelho. Entende? E às vezes a gente não quer fazer um esforço para servir a Deus. Você imagina o que é você ser linchado por uma multidão? Será que é fácil? Gente, vários apóstolos foram linchados. Morreram na pancada. Só que esse camarada aqui não era apóstolo. Esse camarada aqui era um cidadão simples, como eu, como você. E por causa do amor de Cristo, se viu metido na maior confusão. Só qual foi o papel dele? Em vez de ele escandalizar, Jesus não me protegeu. Me chacoalharam, me deram os tapas na orelha. Vou sair dessa igreja. O que aconteceu com ele? Olha que barato, Atos capítulo 20. Versículo 4. Diz assim, e acompanhou-o até a Ásia Sópater, de Bereia, e os de Tessalônica, Aristarco, e Segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. Gente, Aristarco e Gaio, que tinham quase sido linchados,
seguiram viagem juntamente com Paulo. Não ficaram lambendo as feridas. Ai, como que Deus deixou acontecer isso? Como que o Senhor permitiu? Gente, os crentes de hoje em dia, na primeira luta, quer abandonar Deus. Na primeira encrenca, fica se perguntando como que Deus deixou acontecer isso. Quantos de vocês já não viram gente que saiu da igreja porque a coisa não correu da maneira que ele esperava? Gente que deixou de seguir a Cristo ou se permitiu esfriar na fé por causa de uma crise, por causa de que algo que não correu segundo seus planos. Isso mostra um compromisso muito raso. Isso mostra um compromisso muito primário, onde os meus interesses estão acima dos interesses de Deus. É o tipo do evangelho individualista, onde na primeira dor de barriga a minha fé derrete e eu expano a porta e me mando da igreja. Quantos não ficam no meio do caminho? O que é pior? Quantos não desanimam da fé porque algo não correu da maneira que ele esperava? É o caso desse Gaio, em Aristarco. Só pensou se Paulo fosse correr da fé na primeira encrenca. O cara foi castigado duramente, apedrejado, açoitado, castigado com vara. A gente não passa nem 10% do que esses caras passaram. Correram risco de vida. E estavam ao lado do Senhor. Veja que interessante. Atos capítulo 27. Versículo 2. E embarcando nós, em um navio atramitino, prestes a navegar pelos lugares da costa da Ásia, partimos, estando conosco Aristarco, macedônio, de Tessalônica. Olha que interessante. Paulo sofreu um naufrágio na ilha de Não. Ia sofrer um naufrágio. Isso, fecha que é melhor. Na ilha de Malta. Aí o que acontece? Nesse navio embarcaram 272 passageiros. Nenhum deles perdeu a vida. Mas o navio naufragou e a carga toda foi perdida. Quem estava dentro do navio? Aristarco. Agora veja que interessante. O tumulto que aconteceu com a Diana dos Efésios foi em Éfeso. Esse texto a gente aprende que ele era de Tessalônica. O cara já estava em Éfeso, fazendo obra missionária, plantando igreja juntamente com Paulo, correndo risco de vida. Quando ele embarcou nesse navio, Paulo estava preso. Ele foi junto. Provavelmente quem pagou a passagem dele foi ele mesmo. Sustento próprio. Para estar ao lado de um condenado. Para estar ao lado de um prisioneiro. E esse cara mal sabia que eles iam pegar uma das piores tempestades que tinha. Foram 14 dias sem ver as estrelas. Perderam a esperança. Tem um vento na Europa, que é um vento chamado Euroaquilão. É o tipo de um vento noroeste. É entre as piores tempestades do Mediterrâneo. Para vocês terem uma ideia, no Mediterrâneo tem um tipo de naufrágio que até hoje a seguradora não cobre. É o tipo de onda que forma chamado onda épica. Que as companhias de seguro não cobrem. Se um petroleiro virar por uma onda dessas, eles não pagam um centavo. Esses caras, 2000 anos atrás, num navio que ia mais ou menos do fundo do meu terreno aqui na frente, 28 metros, por mais ou menos 7, 8 metros de largura, enfrentaram o Mediterrâneo uma terrível tempestade. Você vê Aristarco fazendo biquinho? Porque esse negócio de servir a Deus dá muito trabalho. Quase levei um pau. Quase fui linchado.
Agora fiquei na voragem do mar e naufraguei. Você está louco. Eu vou voltar para a minha antiga religião que eu não passar dessas encrencas todas. Isso, e vai para o inferno. Muito bem, obrigado. Gente, nem compara. Nós somos uma geração que ama o conforto. Nós somos uma geração que tem compromisso com a nossa agenda. Dá algo errado, todo mundo fica picudo. Você vem falar, pastor, estou chateado. Porque alguém morreu, alguém está com câncer? Não, porque a festa de aniversário do meu filho não correu bem. Cara, acorda, deixa de ser infantil, cresce. Aprenda a servir a Deus de uma maneira madura. Ah, pastor, minha mulher está me tratando mal. Que bom, oportunidade de você virar crente, então começa a orar e jejuar por ela. Ah, pastor, lá no meu trabalho estou sendo injustiçado. Irmão, maravilha, exultai quando forem perseguidos por causa do nome de Cristo. Percebe? O nosso evangelho é muito raso. Quer ver mais um texto desse cara? Atos 28, versículo 30. Olha que interessante. Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Aí você fala, irmão, onde é que está Aristarco aqui? Nós acabamos de ler Colossenses 4. Paulo falando, Aristarco preso comigo. Explicar uma coisa para vocês. Não dá para saber se Aristarco estava preso, tá? Parece que aqui é uma força de expressão. O compromisso de Aristarco com Paulo era tanto que Paulo na carta aos Colossenses fala, preso comigo. Sabe, quando a gente fala, pô, esse cara aqui é um grude comigo? Ou quando você fala hoje em dia, pô, esse mano aqui é parceiro. Tudo que eu faço, faço junto com ele. Entendeu? É mais ou menos o que o Paulo está querendo dizer. Agora eu pergunto, quem sustentou esse irmão 2 anos lá em Roma? Como é que ele fez para trabalhar? Com que dinheiro ele se manteve? A gente não sabe. Mas uma certeza a gente sabe. Que Deus abençoou ele. E sustentou em todas as coisas. Senão ele não estava lá. Se foi fácil, faltou comida, faltou roupa, faltou alguma coisa. A gente não sabe. Mas se com certeza passar 2 anos ali não foi moleza, não foi. Interessante, né? Continuando, vamos lá. Colossenses capítulo 1, vamos voltar lá. Está querendo virar para chuva. Não, pior que vocês não sabem. A prova de fé, se chover forte, vai começar a ter uma pingueira aqui do lado do barco ali. Então você fica ligeiro aí, viu? Não é chuva de bênção não, tá vendo? Vamos lá, Colossenses 1, versículo 7 e 8. Olha que interessante. Vamos falar do outro personagem, Epáfras. Como aprendestes, Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Mas só pegar a bacia, filho. Pode ser, então tá bom. Gente, veja que interessante. Esse Epáfras foi levado pela igreja, já começou. Esse Epáfras foi levado pela igreja para mandar dinheiro para Paulo. Entendeu? A igreja de Colossos, a igreja de Filipenses, ela mandou dinheiro para Paulo. Quem foi encarregado de levar essa grana? Epáfras. Veja que interessante. Em estradas cheias de ladrões, cheias de salteadores. E ele levou em dinheiro vivo. Aí a providência de Deus cuidou do quê? Da saída
do trajeto e da chegada. Mas eu pergunto, durante a viagem ele ficou ligeiro ou não? Vocês acham que ele ficou com o saco de moeda chacoalhando? Ou ele fez a viagem por um caminho prudente, nos horários corretos, da maneira certa? O que eu aprendo aqui? Deus garante o resultado. Mas eu tenho que fazer as coisas certas. É que nem a terra prometida. O resultado já estava dado. Deus já tinha dado a terra prometida para os judeus. Mas eles tiveram que pegar a espada e lutar para ganhar. E os inimigos que estavam sendo retirados da terra não entregaram de mão beijada. Ao contrário, sempre que eles puderam, o couro comeu. Entende o que eu estou querendo dizer? A soberania de Deus garante o resultado. Mas você vai ter que pular puladinho. E você vai ter que fazer a sua parte. Porque Deus não vai viver a vida cristã no seu lugar. Só que aí esse Epáfras o que faz? Fica com Paulo. Junto na prisão. Cuidando dele. Interessante, né? E aonde que ele aparece na história? Vamos para uma outra carta? Filemon. Você sabe que na sua Bíblia tem uma carta chamada Filemon. Ó, você vai passar Colossenses, vai ser 1ª e 2ª Tessalonicenses, vai ser 1ª e 2ª Timóteo, você vai ter Tito, depois é Filemon. Vamos abrir. Versículo 19. Não, versículo 23. Diz assim: saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Olha o mesmo cara aqui. O mesmo cara que Paulo fala em Colossenses, Paulo fala na carta ao Filemon. Isso prova o quê? Foram escritas as duas cartas quando Paulo estava preso. Aí eu pergunto, se você fosse em cana por causa do nome de Jesus, você ia se preocupar em edificar a igreja? Você ia se preocupar em orar pela igreja? Ou você ia se preocupar em fazer jejum e oração apenas pela sua libertação e pela sua própria salvação? Percebe o coração desses caras? Como muitas vezes é bem diferente do nosso. Como o maior inimigo do crente ocidental, brasileiro, americano, argentino, é o conforto. É a agenda pessoal. Aqui não se mata crente. Porque o diabo não precisa matar o que já está morto. O diabo não chuta cachorro morto. Por isso que aqueles que estão envolvidos com evangelismo, com pregação, com oração pela família, com oração pelos irmãos, envolvidos com bom testemunho, são as pessoas que mais problemas têm na vida. Porque quem joga no time do diabo, ele não precisa fazer nada, já está morto. Agora, aqueles que incomodam no mundo espiritual vão ser os mais perseguidos. Vão ser os que mais vão ter problema. Entendeu? Interessante, né? E aqui na mesma epístola de Filemon, vamos no capítulo 2 para vocês entenderem que interessante. Ó, vamos ler um para vocês entenderem. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa amada Ásia, e Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em sua casa. Gente, entenda, a igreja de Colossenses funcionava na casa desse irmão, que era rico, chamado Filemon. Como você sabe que ele era rico? Eu vou mostrar mais para frente para vocês. Ele tinha escravos. Um deles chamava Onésimo, que nós já vamos ver a história dele. Então a igreja naquela época não tinha prédios. Funcionava que nem a gente aqui, numa casa.
Isso era a coisa mais normal. Casa de quem? De Filemon. Quem era essa mulher chamada Ásia e Arquipo? Respectivamente, os comentaristas acham que era esposa de Filemon e Arquipo, que era o seu filho. Quem ganhou Filemon e Epáfras? O próprio Paulo. Bem interessante, quer ver que barato? O versículo 10. Diz assim: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornarei a enviar, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem quisera conservar comigo, mas por ti me serviste nas prisões do Evangelho. Mas nada, quis fazer seu teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele te tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não, já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tem por companheiro, recebe-o como a mim mesmo, e se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso em minha conta. Eu, Paulo, da minha própria mão, o escrevi. Eu o pagarei, para não te dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim, te deve. O ponto em questão aqui é essa frase, para não te dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim, te deve. Deixa eu explicar a história. Onésimo fugiu. Parece que na fuga ele causou algum dano a Filemon. Aí ele foi preso. Filemon, pela lei romana, podia matar Onésimo. Na hora. Só que Onésimo foi evangelizado por Paulo na prisão. E foi salvo. E Paulo devolve Onésimo para Filemon. E fala o seguinte: se ele te causou algum dano, coloca na minha conta. Mas lembra, você deve a sua vida a mim. Por quê? Quem ganhou Filemon foi Paulo. E aí o que acontece? Está tudo bem aí? Aí o que acontece? Onésimo volta para casa, Filemon recebe como irmão, e esse Onésimo, mais à frente, vai se tornar bispo da igreja de Éfeso. O primeiro bispo da igreja de Éfeso foi Timóteo. O segundo bispo da igreja de Éfeso foi Onésimo, que foi morto em 109 depois de Cristo, pelo imperador Diocleciano. Esse camarada foi bispo de Éfeso quase 30 anos. Quando que ele foi ganho? Em 60 depois de Cristo, por Paulo na prisão. Aí Paulo devolve o cara, entendeu? O camarada chega na casa do patrão, o patrão, em vez de executar pena contra ele, recebe como irmão, mal sabendo que diante dele tinha um bispo. Então vocês têm uma ideia como Onésimo foi famoso, Clemente, que foi um dos escritores da história da igreja, falou que ele foi um dos homens mais piedosos que já teve na igreja antiga. Tudo por quê? Porque Filemon perdoou. Filemon recebeu como irmão. Mas Filemon não fazia ideia que diante dele, aquele jovem, ia se tornar um grande bispo. Às vezes, irmão, tem pessoas que Deus coloca do seu lado para andar, e você não sabe que você está do lado de um grande pregador. Você não sabe que você está do lado de uma pessoa que vai ser grande no Senhor. Você não sabe que você está ao lado de uma pessoa que Deus colocou para andar com você, para você incentivar, para você orar com ele, para você dar uma palavra de ânimo. Às vezes aquele jovenzinho que você vê andando na igreja vai ser um grande pastor de congregação.
Às vezes aquele camarada vai ser um grande teólogo, às vezes aquela menina vai ser uma mulher de Deus cheia do Espírito Santo, que vai ser usada na edificação de milhares de crianças e adolescentes. Vai ser usada na edificação de várias mulheres de Deus. Sabe por quê? Porque você, quando vê uma semente, você não vê uma árvore. Às vezes, quando a gente vê um Rodrigo, vê um Marcelo, vê um Diogo, um Henrique, uma dessas crianças, um Abner, uma Tainá, um desses bebês, um Isaac, a gente não sabe diante do que a gente está. Você não consegue chegar, veja, Filemão talvez nem viveu para ver o Onésimo, bispo de Éfeso, uma das maiores igrejas da Ásia. O camarada foi martirizado, foi levado preso em Roma. Foi martirizado brutalmente, sem cometer crime algum. Entendeu? Como? Não, mais ou menos. É isso, com 86 anos. Entendeu? Está vendo as informações sobre ele. Morreu velho. Farto de dia. Agora vai dizer que quando Paulo estava evangelizando ele na prisão, sabia que aquele cara ia ser bispo de Éfeso. Provavelmente não. Entendeu? Gente, isso é evangelho. Cada pessoa que se converte, a pessoa tem um potencial imenso, que vai ser usado pelo Senhor lá na frente. Por exemplo, às vezes você tem medo de evangelizar, às vezes você tem medo de orar, às vezes você tem medo de fazer as coisas. É porque você está olhando para o seu eu. Você não está olhando para o Deus que faz as coisas. Gente, o João me conheceu. Eu era um maconheiro, cabeludo. Dava tiro pro alto. Deus transformou um roqueiro, quase um punk, que nem eu, e pregador do Evangelho. É um milagre. Se tinha alguém nesse bairro que não tinha nenhuma chance de ser pregador do Evangelho, era eu. Aí Deus pega um maluco e transforma em pastor de congregação. É um milagre. Existe algum mérito em mim? Não, só obedeci, só deixei Deus levar. Agora, uma coisa eu fiz, eu nunca desisti. E tive crise. E fui perseguido. Entendeu? Fui injustiçado num monte de lugar. E, beleza, não estava ali por causa das pessoas. Estava ali por causa de Deus. A minha parte eu fiz. Se fui mal compreendido, o problema não é meu. O problema é quem compreendeu mal. Eu não vou dever essa situação a Deus. Agora, e se quando fui mal compreendido, fizesse biquinho e falava, agora eu não prego mais, vocês não estariam aqui. E eu não estaria pregando para vocês. Como eu disse, é uma música do mundo, mas ela fala uma verdade. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E isso você vai fazer muitas vezes na sua vida. Você vai errar muitas vezes, você vai ter problema muitas vezes. Agora, se você ficar sentado, olhando para as suas feridas, você nunca vai superar. Agora, se você pegar e falar, olha, Deus está doendo, mas eu confio em ti, e sei que o Senhor está no controle, e eu vou para cima, e eu vou crescer, e eu vou avançar, e essa luta vai passar, essa situação vai mudar, porque o Senhor é poderoso. E eu compreendo, Senhor, que como crente eu vou sempre ter problemas. Como crente eu vou ter luta. Como crente eu vou ter dificuldade. Da mesma forma que o teu filho teve dificuldade aqui. Da mesma forma que os heróis da fé tiveram dificuldade. Eu entendo, eu também vou ter. Paulo ensina isso em Tessalonicenses. Que a gente iria partilhar das mesmas lutas que a igreja primitiva partilhou. Agora, aqui não tem ninguém sendo morto pelo Evangelho. Aqui não tem ninguém sendo espancado pelo Evangelho. O máximo que acontece com a gente é alguém olhar todo, sem tirar o carro. E aí na primeira lutinha, você vai para trás. Entendeu? Por isso que em todas as coisas a gente tem que depender de Deus.
Tem que depender da confiança nele. Porque tem problema que para a nossa força é grande demais. Não tem como resolver. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Tá? Olha que interessante. Filemão 23 e 24. Ó. Saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos e Aristarco, já falei dele. Demas e Lucas, meus cooperadores. Lucas eu também falei. Agora a Bíblia fala desse Demas. Gente, ó, só recapitulando. Aristarco andou junto com Paulo, Lucas andou junto com Paulo, Epáfras andou junto com Paulo, o Marcos andou junto com Paulo. Vamos ver o que esse Demas fez? Olha que interessante. Volta duas cartas. 2 Timóteo, capítulo 4. Versículo 10. 2 Timóteo 4, 10 diz assim: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Pois, olha a frase de Paulo: toma Marcos e traze-o contigo, porque ele é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos, até aqui. Veja que interessante. Pela maneira que foi escrito, Demas se mandou, saiu da igreja. Ó, olha como está escrito 10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século. Não dá para afirmar com certeza que Demas saiu da igreja. Pode ser que ele abandonou o ministério. É o que muitos teólogos defendem. Que ele estava no ministério junto com Paulo, ele é citado na carta a Filemão, estava na prisão, e chegou uma hora, deu um trelelê e se mandou para Tessalônica. Gente, coisa mais triste que tem um servo de Deus é abandonar o ministério. Rodrigo, Juliano, Priscila, entendeu? Luísa e outros que vão ter ministério. Gente, jamais abandona o ministério. Para que você não seja citado como esse Demas. Essa história está escrita. Aonde, segundo Timóteo foi lido, enquanto Aristarco era companheiro, enquanto Lucas foi o único que ficou com Paulo, Demas vai ser conhecido com aquele que deixou para trás seu ministério. Aí eu pergunto, quando você partir desse planeta, com que nome de cristão você quer ser lembrado? Eu já fiz a minha escolha, já falei para vocês. Eu quero ser o cara que quando tiver no velório, e se for pelo caminho natural, vocês vão primeiro no meu velório do que eu de vocês, porque eu sou mais velho. A galera vai estar em volta, vai estar falando, ó, esse cara aí falou na minha vida. Esse cara foi boca de Deus, aprendi um monte com ele. Glória a Deus pela vida desse irmão. Vai fazer falta. E aí um toque pessoal. Mas só quem eu conhecer, vou mandar ele para a internet para ouvir as mensagens que esse irmão pregava. Porque o corpo dele morreu, ele já está com Cristo. Mas aquilo que ele ensinou pode ser ensinado para outras gerações. E outros cristãos que nunca vão conhecer ele, pode ser edificado. É bem melhor do que amando o presente século. Me abandonou. É ou não é? Eu quero ser lembrado por isso. Entenda. Não é todo crente que tem chamado para pregar. Todo crente tem chamado para evangelizar, para orar, para se santificar e para conhecer e estudar a Bíblia. Entendeu? Nem todos vão ser obreiros, nem todos vão ser diáconos, nem todos vão ser presbíteros. Mas todos vão amar o Senhor, vão ter um ministério de evangelismo, vão orar pelas pessoas, vão conhecer a Bíblia. Entendeu? Todos os dias você tem a oportunidade de fazer a obra.
Agora, obreiros, diáconos e presbíteros são pessoas chamadas por Deus. Mas isso não é motivo de desculpa para você largar os médicos. Porque uma igreja só funciona com membros vivos. Entendeu? Agora, no caso de obreiros, jamais deixe para trás o presente que Deus deu. É uma honra. Entendeu? Eu, por exemplo, se tivesse que deixar de pregar, ia ser muito infeliz. É a alegria da minha vida. É pregar. Entendeu? E Deus não para de me surpreender. Toda semana aprende algo novo. Gente, parte dessa palavra de hoje, o Senhor me ensinou essa semana. Eu nunca tinha parado para pensar, conhecia os nomes. Mas nunca tinha feito o link. O que esses caras fizeram? Pô, esse cara aqui quase foi linchado aqui, estava na viagem missionária lá, passou um naufrágio aqui, está preso com o Paulo lá, pô, esse cara está firme. Sabe? Foi esse aqui desviou. Foi correr atrás do mundo. Que tristeza, né? Imagina, o cara podia estar sendo citado. Em vez de Lucas ficou comigo, o Marcos é muito útil. Demas, companheiro nas aflições. Chato, né? Vamos seguir a nossa leitura. Vamos voltar em Colossenses, capítulo 4. Vamos falar da última figura que falta falar, bem interessante. Colossenses 4, versículo 17. Diz assim: e dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Ponto. Gente, olha para mim. Quando Paulo escreveu a Filemon, no versículo 12 ele falou, no 1 ele saúda Filemon, e saúda a Ásia e Arquipo, que segundo os historiadores é mulher e filho. Só que Arquipo não era apenas filho de Filemon, era pastor da congregação em Colossos. Olha que vou ler de novo. 17. E dizei a Arquipo, 2 pontos, atenta para o ministério que recebeste do Senhor, vírgula, para que o cumpras. Acabei de falar do assunto. Gente, quem tem filhos aqui, tem que entender a responsabilidade que você tem. Por exemplo, o Rodrigo, a Luísa, a própria Gabriela. Não foi um acidente eles nasceram na minha casa. Foi Deus que definiu que fosse assim. Se ele não nascesse na minha casa, ele não seria meu filho. Lógico. Mas ele não seria o Rodrigo, como vocês conhecem. Para ele ser o Rodrigo, ele precisa de um Maurício, uma Paula, como pai e mãe. Muitos de vocês, Deus está colocando um pregador, uma pregadora, uma obreira, para você cuidar, como um diamante bruto, que futuramente vai ser grande no ministério. Já pensou que legal? E há o irmão Rodrigo, pastor da igreja que se reúne em Laodiceia. Ó, fica arrepiado. Aí chega assim e fala, pô, meu filho, Deus me deu a honra de criar um homem de Deus aqui, que foi grande no Senhor. Veja, nem todos vão ser pastores. Mas existe uma outra honra. Você está velhinho, você está velhinha, aí você olha os seus filhos. E de repente você vê sua filha falando com alguém do Senhor, orando com uma pessoa, explicando a Bíblia. Aí você abaixa a cabeça e fala, Senhor, obrigado por essa filha, que te ama, que é uma serva de Deus cheia do Espírito Santo. Obrigado que o Senhor escolheu que ela viesse na minha família. E o Senhor me deu a honra de educar ela nos caminhos do Senhor. E ela se tornar essa bênção até hoje. Entende qual é o problema de você encarar a igreja apenas no ministério?
Gente, tem um filho pastor, tem uma filha obreira, tem um filho diácono, um filho obreiro. Gente, é uma bênção enorme. Mas, antes de qualquer coisa, a maior bênção é ter um filho e uma filha cheio do Espírito Santo, que são luz, uma geração de trevas. Essa é a nossa responsabilidade, minha e de vocês, que são pais, que são avós. Sabe? Enquanto você estiver aqui, você vai cuidar dos netos, dos bisnetos, dos tataranetos, enquanto Deus tem saúde. E é responsabilidade sua. Entendeu? Por exemplo, eu tenho uma filha que se afastou dos caminhos do Senhor. Só que ela vai ter filhos. Gente, caiu aqui dentro, nós vamos rebentar. Nós vamos fazer lavagem cerebral evangélica. Entendeu? Sabe? Porque é meu papel de avô. O que vai acontecer, eu não sei. Está na mão do Senhor. Mas que a minha parte eu vou fazer, eu vou. Entendeu? Esse é o nosso papel. Agora, qual é o nosso problema? A nossa visão de vida é muito curta. Eu quero viver o hoje. Eu quero viver o problema de hoje. Entendeu? Eu não consigo transcender a minha realidade. Por exemplo, tem luta que você está passando, que aquela crise foi permitida por Deus, que é para tratar você. Você precisa se corrigir. Você precisa aprender coisas novas. Você precisa se arrepender dos seus maus caminhos. Precisa parar de pecar. E corrigir sua vida. Lembra que a salvação é graça, você não vai perder? Legal, nota 10. Mas aquele que começou a boa obra, há de terminá-la. Nem que tenha que esfregar você na parede. Mas ele vai fazer isso. Percebe? Nossa visão é muito curta. Tem que transcender, gente. Dando uma dica para vocês. Estou com 52 anos. Eu já estou planejando minha vida com 75. Rodrigo sabe disso. Eu já penso em coisa com 70 anos. Eu já planejo hoje o que eu vou fazer com os meus netos. E de acordo com aquilo que eu vou fazer com os meus netos, eu tenho que desenvolver um estilo de vida hoje, que se eu não fizer hoje, eu não vou conseguir cumprir o que eu quero. Só que na boa, gente, eu não sou um cara, então eu sou mediano. Normal. Ah, mas o irmão fala bonito, só isso. Mediano. Mas o Espírito Santo que habita em mim é poderoso. Entendeu? E ele mostra. Você vai lembrar quando você entrou na faculdade, que eu falei para você, quanto menos você piscar, está formado, casado e com uma profissão. Aconteceu ou não aconteceu? Esse menino aqui, 5 anos atrás, novinho na faculdade, hoje ele é formado, doutor, casado, responsável por uma família. E esse boneco dele é só para disfarçar, porque ele é um homem, pai de família. Entendeu? Mas eu lembro desafiei, falei, cara, vai passar, não sei o quê. A gente tem que ser assim, nós temos que transcender. Espera aí, quando eu tiver com 60 anos, quantos anos vai ter a Duda? O que ela vai estar fazendo? Qual tipo de criação que eu vou dar para essa menina? Quando eu tiver com 70 anos, meus netos vão estar com quantos anos? Quantas vezes por ano eu quero ver eles? Como é que eu vou fazer para trazer para perto, para passar um tempo com eles? Tem que pensar. Quem vive a vida somos nós. Está começando a faculdade, mano. Tem que planejar bem, porque ela vai ditar os próximos 30 anos da sua vida. Percebe? Está começando uma obra lá. Daqui a 10 anos você pode ter uma igreja, do tamanho dessa ou maior. O que eu estou fazendo na minha vida para ser o pastor dessa congregação e para ser esposo do pastor no nível que precisa ser? Vocês sabem, aqui a gente não reconhece pastora. Mas a gente entende que a esposa do pastor, ela pastoreia, através do dom do pastoreio, e ela é padrão. Não dá nem para levantar presbítero se a esposa do cara não for canelinha de fogo. Agora eu pergunto, o que eu estou fazendo para daqui a 5, daqui a 10,
daqui a 15 anos. Gente, a vida passa. Em janeiro agora eu faço 25 anos de casado. Entendeu? Vou pro meu já estou no meu 19º ano de crente. Entende? Minha vida virou do avesso depois que Deus me salvou. Foi a maior aventura que podia acontecer. Mas a gente, lendo o Salmo 90, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias e nos dê coração sábio. Planeje sua vida. Seja guiado pelo Espírito Santo. Viva ela plenamente. E várias situações, como a gente viu aqui hoje, podem acontecer com você ou com pessoas próximas. Coisa que você nem imagina. Mas isso é para quem faz e para quem se abre ao agir do Espírito Santo. Só que tem uma coisa legal para incentivar a sua vida. A última linha da história da sua vida já está escrita. E o resultado já está garantido. E não há quem tire você da mão de Jesus. Gente, com uma promessa dessa, na boa, tá? É para abrir o peito e meter bronca. Viver a vida. Correr atrás. Ser feliz. Fazer o que tem que fazer. Porque o resultado já está garantido, já está até escrito. Pelo único que pode fazer. O Deus Todo-Poderoso. Por isso que eu amo soberania de Deus e eleição. Eu posso meter a cara, porque o resultado está garantido. Ah, não deu certo. Não era a vontade de Deus. Beleza, vou para outra. Ah, deu certo, fechou, Senhor, a outra. Ih, errei de novo, tem problema, vou para outra. Ah, essa aqui foi meia boca, então só uma parte que era a vontade de Deus. Gente, a gente já joga com o resultado na mão. Imagina a loteria esportiva, você com o resultado do jogo antes. Essa é a vida do cristão. Só que você não sabe quantos gols vai sair. Mas quantos pontos você vai fazer, você sabe. Está garantido. Amém? Vamos orar?